A evolução que evita certas ações, né? Eu, inclusive, acredito que nós vamos chegar a um momento que nós não vamos precisar nem de comitê de bacia, porque a própria sociedade, os próprios usuários vão entender que a principal ação que deve ser tomada é no sentido de que todos tenham juízo. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Agropecuária e sustentabilidade. A água é um dos recursos fundamentais para a existência humana na Terra, já que sem ela não haveria qualquer tipo de vida. No mundo globalizado, a água também serve de base para a execução de diferentes serviços e para a criação de produtos que são necessários à população rural e urbana. A agricultura, ela é a atividade que demanda o uso de água para a manutenção das lavouras e criações, também a pecuária, neste caso, em todo o mundo. A água sempre esteve presente em atividades da agricultura e da pecuária, permitindo aos seres humanos se estabelecerem em comunidades fixas para então produzir o próprio alimento. O recurso foi e é tão primordial que as primeiras civilizações se desenvolveram próximas de bordas de rios e de córregos. Hoje, a agricultura é o setor que mais utiliza água no mundo, em torno de 70%, e esse percentual pode chegar a 80% em países desenvolvidos. Com tanta água necessária, nós podemos ter uma noção do impacto que a falta dela ou a má qualidade causaria então na agropecuária e, é claro, na saúde dos seres humanos. No último dia 4 de junho, aconteceu em Paracatu o segundo seminário Água para Todos, organizado pelo CBH Paracatu, e a principal palavra do evento foi compartilhar. Uma palavra que é muito comum aí por usuários da internet, redes sociais, e é bem aplicável para esse recurso hídrico que tanto o produtor rural, o irrigante, pecuarista precisa, quanto também nós aqui na cidade, para o abastecimento no nosso dia a dia, na nossa casa. O que é necessário, então, é exercitar o compartilhamento, como explica o promotor de justiça, coordenador das bacias hidrográficas, doutor Ataíde Pérez. Perfeita, a região do manancial do Ribeirão Santa Isabel é tida como uma área de conflito. Há alguns usos lá que o próprio IGAN já reviu e cancelou algumas outorgas da região do Santa Isabel, e o uso humano e animal ele é preferencial no sistema, não resta dúvida. Então, a prioridade de uso é o abastecimento público e a dessedentação animal. E os usos regulares é da indústria, é do comércio, é da agricultura. Então, isso aí está na lei estadual e na lei federal que trata da temática aí da gestão das águas. Ao ver do senhor, hoje o produtor rural, pequeno, médio ou grande, qual deles está tendo uma visão mais ampla com relação a esse uso compartilhado de águas? Seja pelas cooperativas, pelas associações de irrigantes ou até mesmo pela Emater, pela agricultura familiar, hoje a sustentabilidade nos usos da água é uma tônica comum, é vamos dizer assim, uma pedra de toque no exercício, seja do pequeno produtor ou do grande produtor. Tanto as cooperativas, até por exigência socioambiental de agente financeiro, como bancos e tradings, né, que trabalham com agronegócio, a questão da ambientação, do registro do CAR, das outorgas, é uma cobrança recorrente. Então eu digo que tanto a agricultura familiar quanto a agricultura maior e de maior projeção econômica estão todos aí com essa preocupação da sustentabilidade, da sustentação ecossistêmica da atividade. Isso é para todo mundo ganhar, né? Sem dúvida, ganha o meio ambiente, ganha até a própria população urbana com essa segurança hídrica, com esse sistema aí complexo que possa
compatibilizar esses interesses múltiplos do uso e da gestão das águas. Que recado o senhor dá agora para o produtor rural ouvinte do nosso programa? Evite a clandestinidade e respeite o uso alheio. É essa a frase de toque. Não resta dúvida. O respeito ao direito do próximo, né? E evitar ao máximo a clandestinidade. Que a clandestinidade é o antifato, é a irregularidade qualificada, passível aí da criminalização e da autuação administrativa. Em algumas regiões, a falta de água força produtores rurais a desenvolverem tecnologias cada vez mais avançadas para captação, uso e reserva de água. A falta do líquido é capaz de destruir lavouras e até ecossistemas inteiros, além de dificultar a vida de muita gente, fato que já ocorre em muitos povoados e cidades. Com o aumento da população e o conforto exigido pela sociedade moderna, estamos sujeitos a enfrentar uma crise hídrica no planeta. Por isso, cada vez mais a água deve ser usada de maneira racional, sem desperdício, em todos os setores. Rovena Petrol, presidente da Irriganor, falou das dificuldades com a legislação que o produtor rural enfrenta no estado de Minas Gerais. Minas Gerais tem uma legislação ambiental muito complexa, bastante punitiva, com valores de autuações muito grandes, e que a Irriganor, como instituição, está tentando achar um diálogo razoável com o órgão ambiental, para que realmente casos de depredação ambiental, de dano ambiental, sejam penalizados, mas alguns casos como falta de conhecimento ou atrasos de entrega de documentação no órgão ambiental seja penalizado de forma diferente e não punitiva como está hoje. A senhora tem conhecimento de outras legislações de outros estados e que, se, por exemplo, viesse a ser aplicados aqui em Minas Gerais, poderia agilizar mais esses processos de compartilhamento, de distribuição, de revitalização, de armazenamento de água e, enfim, todos esses outros trabalhos que podem melhorar a vida? Nós da Irriganor estamos aprendendo com legislações de outros estados. Eu ainda não me sinto confortável para falar de todos os estados onde ocorre irrigação, mas indiscutivelmente Goiás tem uma legislação bem mais flexível e a Bahia também. Então, Minas Gerais tem uma legislação rígida, e a gente está tentando um diálogo, porque o Estado precisa da preservação ambiental e o produtor quer isso também. E nós acreditamos que existe um caminho mais curto para se trilhar do que esse que tem hoje. Que mensagem a senhora, como presidente da Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, dá não só para os produtores de Paracatu e Noroeste, mas para todos os produtores irrigantes, produtores pequenos, agricultores de todo o Brasil, já que a gente também consegue ser ouvido e visto em todas as partes do nosso país? Eu acho que a palavra de ordem é a união faz a força. Nós vimos nesses últimos 2 anos o quanto os irrigantes de Minas Gerais careciam de uma liderança. Então, nesses últimos 2 anos, a gente tem conquistado, graças à união e o apoio dos nossos associados da Irriganor. Obrigado. Para enfrentar o problema da alta demanda, torna-se necessária a adoção de práticas mais sustentáveis de uso de água. Na agricultura familiar, os produtores podem se beneficiar com sistemas de cisternas, por exemplo, para a captação da água da chuva e o reaproveitamento nas plantações dessa água. Na agricultura convencional, de alta precisão, os sistemas de irrigação que otimizam a distribuição da água sem desperdício são promessa de consumo mais responsável e consciente. Perto das nascentes, áreas abertas, plantio de árvores, arbustos, forrações, tudo isso oferece maior cobertura vegetal ao solo, evitando erosão e mantendo a terra úmida por mais tempo. O representante do IGAN, engenheiro ambiental Heitor Soares Moreira, especialista em engenharia de recursos hídricos, palestrou sobre o uso coletivo de água. Ele falou também sobre os desperdícios no campo. O produtor rural
tem sempre que evitar desperdícios para ter lucratividade maior, já que o preço da sua produção é controlado pelo mercado. Isso é importante, porque o consumo de água, a quantidade de água utilizada, ela está diretamente ligada proporcionalmente ao consumo de energia. Então, se ele está usando muita água, ele está consumindo muita energia. Se ele está consumindo mais energia do que é necessário, ele está deixando o produto dele mais caro. E aí o que a gente quer trazer aqui é que existem várias formas de desperdício. Aquele desperdício que realmente o produtor rural ele não tem o conhecimento da lâmina d'água que ele tem que aplicar no solo, pela cultura, e às vezes ele joga ali pelo conhecimento empírico que ele tem, sem um suporte técnico, né, que poderia estar auxiliando para ele realmente colocar o que é necessário para as plantas, e também aquele desperdício que são equipamentos obsoletos, são equipamentos antigos que estão danificados e que realmente eu tenho que captar 100 para poder utilizar 50. Então, quando se tem um problema de conflito pelo uso da água, não se pode dar o luxo de desperdiçar de nenhuma forma. É necessário otimizar o máximo possível, eficiência lá em cima para que todos possam utilizar e conviver pacificamente. Em Minas Gerais, existem já outorgas coletivas sendo utilizadas pelos produtores rurais. Esses produtores rurais, depois de um certo tempo já nesse sistema de divisão de água, eles já estão podendo dizer assim que é mais vantajoso esse uso do que antigamente? Sim, eles têm a confiabilidade de que a água vai chegar na porta deles, né? É muito ruim você ter o seu plantio e ficar receoso se daqui 2 meses, 3 meses você vai ter a água que você está contando com ela. Então, é um processo realmente a médio e longo prazo. A cultura relacionada à água faz com que as pessoas achem que ela é inesgotável, que ela é ilimitada. Então, isso a gente tem que mudar. A água, ela pode acabar assim, principalmente em termos de qualidade. Então, a gente precisa realmente estar trabalhando esses aspectos, e nós temos cases de sucesso aqui em Minas Gerais, cases de sucesso no Distrito Federal. Na própria bacia do Paracatu a gente tem situações em que a bacia melhorou muito em condições de oferta hídrica, a bacia melhorou muito em termos de convivência das pessoas. Claro que todas as situações carecem de um ajuste aqui, outro acolá, mas de uma forma geral a gente avalia positivamente essas situações, porque melhorou muito hoje o que a gente tem quando a gente compara com o que era no momento inicial das tratativas para alocação e a outorga coletiva. Que mensagem o senhor deixa para o produtor rural, principalmente os irrigantes? É que ele pode contar com o IGAM vai atuar realmente aqui na bacia do Paracatu. Claro, o IGAM sozinho ele não vai conseguir resolver o problema, o Comitê de Bacia Hidrográfica sozinho não vai conseguir resolver o problema, é preciso a participação de todos, né? Mas aquela parcela de contribuição que cabe ao IGAM, nós vamos nos comprometer em participar e efetivamente contribuir, né? Então pode contar conosco e sempre que precisar a gente vai estar aqui à disposição. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? Todos os setores do mercado e a população devem banir as práticas que poluem rios, nascentes, fontes. Afinal, o recurso é a base que dá sustento à vida de todos os seres vivos, como já falamos. Na cidade, os córregos costumam ser tratados como depósito e transporte de lixo e esgoto, ao passo que muitas indústrias derramam resíduos tóxicos e poluentes na água de maneira irregular e frequente. Sem falar, é claro, nos banhos demorados, escovação de dentes com a torneira aberta o tempo todo, lavação de calçadas, carros com desperdício de água. Na agricultura, o desmatamento ilegal contribui com a perda da cobertura e também a fertilidade do solo, além de causar erosão à beira de rios.
Os defensivos agrícolas utilizados incorretamente nas culturas, além de aumentar o custo da produção, podem contaminar a água superficial e também a subterrânea, tornando-as perigosas para o consumo humano. Atualmente já existem empresas que oferecem soluções em biotecnologia para reduzir a utilização de insumos químicos e aumentar a produtividade de forma mais lucrativa, saudável e segura. Considerado um país privilegiado por possuir a maior reserva de água doce do mundo, o Brasil tem grande responsabilidade no trabalho de conscientização para a proteção das reservas naturais, servindo assim de exemplo para toda a humanidade. O analista de sistemas, João Carlos Borges, representante da New Vision Tecnologia, falou ao Paracatu Rural do sistema que controla a quantidade de água utilizada por irrigantes, com outorga coletiva, e citou o exemplo do Distrito Federal, onde os produtores se reuniram para dividir a água antes mesmo que o local fosse talvez decretado como área de conflito. Logicamente, a gente tira por base, né, que esse pessoal do PADEF, eles não foram decretados área de conflito. Eles resolveram se prevenir para que justamente isso não viesse a ser criado. Né? Então não é porque se tornou uma área de conflito que, vamos supor, agora nós temos que usar o sistema. O pessoal pode se reunir, definir uma pessoa responsável ali que seja, para poder tomar essa atitude e fazer esse monitoramento, de forma que você vai ter um grande retorno, igual você mesmo falou com relação ao Entre Ribeiros com o deságue na água do Rio Paracatu, como que está satisfatório. O presidente do CBH Paracatu, Antônio Eustáquio Vieira Tonhão, fez uma avaliação sobre o encontro. Francis, na realidade, eu acho que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu está mostrando a sua verdadeira atribuição, que é de lutar para dirimir conflitos que existam com relação ao uso de água. E, com isso, cumprir seu papel político de levar informações para a comunidade e construir consensos para que o órgão de Estado, que é o órgão gestor, que é o IGAN, no caso nosso, tome as devidas providências, atendendo o interesse de toda a sociedade. Nós podemos acompanhar aqui, através, por exemplo, da experiência vivida lá no Distrito Federal, que os irrigantes, né, os produtores rurais, não precisaram ter a sua área decretada como área de conflito, diferentemente daqui que foi decretado. Mas mesmo antes disso acontecer, para que isso não ocorresse, eles começaram a fazer um planejamento de uso compartilhado dessa água, né, Tonhão? Quer dizer, isso vale não só para aqui, para o escuro, mas para todas as bacias hidrográficas. Francis, na realidade, se a gente analisar friamente, a evolução que evita certas ações, né? Eu, inclusive, acredito que nós vamos chegar a um momento que nós não vamos precisar nem de comitê de bacia, porque a própria sociedade, os próprios usuários vão entender que a principal ação que deve ser tomada é no sentido de que todos tenham juízo, né? E aí, com isso, nós não vamos precisar de certas decisões mais drásticas. Aqui no caso nosso, esse decreto de área de conflito se tornou de fundamental necessidade devido aos conflitos que estavam ocorrendo na bacia e que hoje ainda estão ocorrendo, né? E isso estava causando problemas sérios, inclusive de convivência de empreendedores do mesmo setor. Então eu acho que foi uma ação acertada, esse decreto de área de conflito, prova tanto que gerou isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E eu espero que no futuro a gente não precise mais de comitê de bacia para intermediar isso, porque os próprios usuários vão chegar à conclusão de que o diálogo é o principal ferramenta para se chegar, através do entendimento, ao equilíbrio que a gente necessita. Tonhão, que recado você dá agora para o nosso ouvinte, produtor rural, e também para o ouvinte que mora aqui na zona urbana? Olha, assim, eu estou muito satisfeito porque a comunidade aos poucos está entendendo que nós, para chegarmos ao equilíbrio que nós precisamos de ações políticas, não política dessa política que a gente vê, né, mas de diálogo, de entendimento, porque diálogo e entendimento é sinônimo de política sadia e verdadeira.
Então, o Comitê de Bacia está cumprindo o seu papel e está levando essa mensagem para toda a comunidade. Os usuários, principalmente, estão entendendo perfeitamente isso. Infelizmente, ainda tem alguns usuários que não participam por interesse, outros por falta de tempo, mas os que participaram vão levar com certeza essa mensagem para os demais usuários da bacia. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.